Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10. Quando nós tornamos filhos de Deus, nós recebemos todas as bênçãos do Senhor. Todas as bênçãos. Isso é glorioso, não é? Não é bom a gente ouvir assim, nós aceitamos o Senhor Jesus e agora você é filho, filha, e a partir de agora você tem uma grande bênção. E a gente recebe isso com muita empolgação. Mas junto com essa bênção, também vem uma coisa chamada inimigo, tá? Algo chamado inimigo. E eu quero falar sobre isso. Efésios capítulo 6, verso 10. Nós vamos ler do verso 10 ao 20. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai, aqui está falando pegar, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Ai, que glorioso isso! Havendo feito tudo, ficai firmes. Ou seja, depois de você passar pelo dia mau, fica firme. Não vai ficar titubeando, não. Não vai esquecer que você faz parte de uma guerra. Nós não podemos esquecer disso, está bem claro aqui. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo está finalizando aqui. Ele fala assim, orando em todo tempo, toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu acho interessante porque ele repete várias vezes, todo, toda, todos. Ele está dizendo assim, eu vou repetir de novo, orando em todo tempo. Ou seja, orando em todo tempo, não para de orar não. Com toda a oração. Então, assim, orando o tempo todo, com toda a oração. E súplicas no Espírito, vigiando nisso toda a perseverança e súplica de todos os santos. E por mim, e por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Aqui ele está na prisão, querido. Para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, vamos parar por aqui. Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, vem conosco as bênçãos, porque nós somos filhos, nos tornamos filhos. Mas também, nessa vida abençoada, vem também um inimigo que está contra tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você, contra nossas vidas. E todos nós sabemos quem que é o nosso maior inimigo. Todos nós já sabemos, reconhecemos e sabemos que é Satanás. E a intenção de Satanás, o propósito de Satanás, e eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. O propósito de Satanás é impedir você de viver a vontade do Senhor. Porque quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, automaticamente nós deixamos as bênçãos espirituais de sermos filhos de Deus.
de possuirmos um ambiente de filhos de Deus. Então, o diabo, ele vem contra a humanidade para seduzir e desviar do propósito de Deus. Essa é a função de Satanás na terra. O propósito dele é esse. Ou seja, Satanás não luta contra Deus. Tá? Satanás não luta contra Deus. Satanás, ele luta contra os filhos de Deus. Então, a função dos demônios é lutar contra os filhos de Deus para seduzir e desviar. Desviar do quê? Do propósito de Deus. Essa é a única luta que nós temos. E aí você fala assim, mas eu não vivo essa luta. Será que não, querido? A partir do instante, momento em que você tomou a decisão de reconhecer aquele que é santo, justo, verdadeiro e fiel, você entrou nessa guerra. Ela vem como bônus. Ela vem como perseverança. Ela vem como justificação. Ela vem como aquele que entende que é filho de Deus. E nós sabemos que, pela experiência de vida que nós temos, que as coisas não andam muito legais, né? Que ninguém nasceu no mar de rosas, está num jardim protegido, secreto, numa bolha, blindado. Nós sabemos que nós não estamos. Ninguém aqui é blindado. Ninguém aqui é, nossa, eu estou extremamente protegido. Para com isso. Nós sabemos que a nossa vida não é um mar de rosas. Não estamos em uma estufa. Ninguém está numa estufa. Pelo contrário, estamos muito expostos. E eu preciso falar com você sobre isso, porque às vezes nós esquecemos que nós estamos expostos a perigos, a ameaças. E olha, muitas ameaças externas e muitas ameaças internas. Eu já ministrei aqui sobre a batalha espiritual quando ela começa no interior. Mas hoje eu quero falar com você dessa luta que nós temos constante no exterior. Mas que está relacionado ao jeito e o modo que nós escolhemos para viver. Existem lutas que elas são visíveis. E nós conseguimos ver. Quando as coisas estão muito ruins, a gente percebe, a gente começa a querer resolver, mas existem lutas que estão invisíveis e elas estão ali. Elas são muito reais. E alguém poderia dizer aqui para mim, eu não estou nessa luta, pastora. Tudo bem, eu entendo você, mas eu vou dizer algo. Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Nessa guerra espiritual, ou você é um grande guerreiro, ou você é uma vítima. Então, não tem como você falar para mim que você não consegue e não pode imaginar que você esteja numa luta como essa. Existem muitos aqui, ou fora daqui, eu acredito que aqui não, porque essa igreja ela é muito abençoada, ela conhece as Escrituras Sagradas, ela não tem esses pensamentos de subestimar Satanás. Mas ele é como uma formiguinha perto de mim. Eu piso nele e quero ver ele fazer alguma coisa. Querido, não subestime Satanás. Ele é astuto. Ele é ardiloso. A Bíblia chama ele de aferidor de medidas. A Bíblia chama ele de enganador. A Bíblia chama ele de serpente. Lá em Gênesis, capítulo 2, nós encontramos a serpente astuta, enganando Adão e Eva, levando eles à desobediência. E sabe como que Satanás age? Na desobediência. Ele age na desobediência. E lá ele recebe um decreto, em Gênesis, que ele iria comer do pó. Então, querido, todas as vezes que Satanás está crescendo no meio do povo, é sinal de que tem muita obra da carne, porque homens vieram do pó. E a serpente se alimenta de pó, desobediência. E aqui, você poderia dizer para mim assim, mas eu posso enfrentar o inimigo quando eu quiser. Só que tem um detalhe, querido. Você conhece o teu inimigo? É a pergunta que eu faço. Você conhece Satanás?
Porque é o seguinte, um guerreiro, porque assim, se você é vítima, você vai pensar desse jeito. Ah, eu sou vítima, eu piso nele, pronto, resolvido. Só que, quando nós somos guerreiros, nós vamos analisar, peraí, eu tenho que conhecer o meu inimigo. A minha pergunta para você, igreja, você conhece Satanás? Você sabe dos ataques dele? Quais são as artimanhas de Satanás? Quais são as intenções dele? Qual que é o propósito dele? O propósito dele é nos fazer distante da glória de Deus e cada vez mais frios e cada vez menos cristãos e dentro da igreja, em muitos momentos. Em muitos momentos. O apóstolo Paulo aqui está nos alertando sobre isso. E ele diz sobre alguns perigos. E esse é um deles, quando nós subestimamos quem o diabo é. O segundo perigo é superestimar o inimigo. O que é isso? É colocar ele em primeiro lugar. É quando nós trazemos para o púlpito a essência dele, falamos muito sobre Satanás e pensamos muito em guerra espiritual e ficamos naquilo e muitas vezes colocamos até microfone na boca de endemoniados para que Satanás venha falar no altar. Isso não acontece na nossa igreja, glória a Deus por isso, mas nós vemos isso no mundo. Então tome muito cuidado, porque um guerreiro, ele sabe quem é o seu adversário. Um guerreiro conhece quem é o seu inimigo. E nós não podemos entrar nessa guerra com as nossas armas carnais, o apóstolo Paulo está falando. Você não pode entrar nessa guerra com as suas armas carnais. Nós precisamos de armas poderosas em Deus, armas espirituais para destruir fortalezas e anular sofismas. Então nós estamos em uma guerra. E Satanás, ele opera na desobediência do homem em obras da carne. E eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, pensando nas muitas guerras que nós temos vivido, nas muitas lutas que nós temos passado. E contra quem é a nossa luta? O verso 12 está bem claro aqui. Eu vou ler novamente, para que a gente não venha se perder naquilo que o Senhor está falando. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O nosso problema não é as pessoas. Não é que as pessoas nos irritam, não é que elas nos ferem, não é gente. Não são seres humanos, querido. E é verdade, olha, eu vou falar para vocês, as pessoas, elas, a maioria das vezes, causam muita dor em nós. As pessoas, muitas das vezes, causam muito sofrimento em nós, mas a guerra não é contra elas. Que os crentes, em muitos momentos, não pararam para pensar. Porque ficam assim, se o fulano saísse da minha vida, tudo ia melhorar. Mas se aquela fulana parasse de fazer isso, a minha vida ia melhorar, querido. Até pode sair essa pessoa, mas pode vir outro pior. Porque a tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, anjos da maldade que agem nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo está falando, o negócio é o seguinte, pare de colocar as coisas no modo carnal e comece a pensar no espírito. Comece a analisar as coisas do jeito que realmente é. Muitas das vezes, essas pessoas que te irritam, que te ferem, que te magoam, que trazem alguma coisa, elas são somente instrumentos na mão de Satanás. Muitas das vezes. Por isso que Jesus fala, orai pelos vossos inimigos. Ele está dizendo e repetindo mais uma vez, a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, anjos da maldade, que estão nas regiões celestiais. Então, nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos. Satanás é um ser que foi expulso do céu. Eu quero que você entenda sobre isso.
Satanás é criatura de Deus. Como assim? Ele é anjo, querido. E anjos são poderosos, não são? Ele é anjo. Ele foi criado. Lúcifer. Que lindo. Maravilhoso. E diante do trono do Todo-Poderoso, ele disse: eu sou a grande estrela da manhã. Eu sou maior do que o Criador. E ele é expulso. Quando fala expulso, é retirado da presença do Todo-Poderoso. E com a grande estultícia dele, um anjo, ele traz consigo 1/3 do céu, porque ele começa a se vangloriar, a falar: eu sou bom demais. Olhem, me sigam para vocês verem o que eu sou capaz. E olha, eu estou parafraseando. Por favor, me entenda. Eu quero que você conheça quem é o seu inimigo. E o pecado começa lá no céu, quando Satanás, antigo nome Lúcifer, decide ser como Deus. E ele é destituído da presença do Todo-Poderoso. Ele sai, ele é lançado fora. Então, Satanás é expulso do céu porque quis ser igual a Deus. Quis colocar-se acima dos outros anjos. Sou criatura como vocês e vou me colocar maior do que vocês. E ao cair, ele arrasta consigo esses anjos e eles se tornam demônios. Então, querida igreja, tem um grande exército na terra. E eu poderia aprofundar muito sobre esse assunto. E nós íamos falar muito mais sobre isso. Entendermos sobre a doutrina dos anjos e demônios. E falarmos durante semanas sobre esse assunto. Mas hoje eu quero falar para você sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de uma categoria de anjos que tem hierarquia. Então, não crie na tua cabeça a besteira que Satanás expulsa Satanás. Eles não fazem isso. Eles trabalham com ordem. Os demônios trabalham com ordem, com hierarquia. E aqui o apóstolo Paulo ele começa a citar a hierarquia dos demônios, que são principados. Aí vem potestades, aí vem dominadores deste mundo tenebroso, aí vem forças espirituais do mal. Eles trabalham em ordem. Então, nós não estamos falando de qualquer inimigo. Nós estamos falando de um exército organizado e poderoso. Organizado e poderoso. Precisamos compreender a natureza dessa luta, querido. Precisamos compreender a dureza desse inimigo que nós enfrentamos. É muito sério. E olha que eu não estou vangloriando o nome de Satanás porque ele é meu inimigo. Eu não aceito. Mas eu sei quem ele é, eu conheço. Porque quando eu conheço o inimigo, eu sei as estratégias dele, qual é a sua característica, o seu modo de trabalhar. E ele é poderoso, está bem claro aqui. Então, é um inimigo poderoso. Olha aqui, olha para mim, como que o mundo está. Como que o mundo está? Estamos em uma era em que a ideologia perversa tomou os pensamentos da sociedade. Principados estão agindo na política, está agindo em meio aos congressos, em decisões de leis, em formação de crianças e adultos, em pessoas. Olha como está o nosso mundo. E existe aqui, por detrás disso tudo, algo que ultrapassa o pensamento humano. E nós podemos pensar assim, opa, espíritos malignos. E espíritos malignos. Ideologias perniciosas. O nosso inimigo, ele é poderoso. Ele é poderoso e ele tem agido nas igrejas. Agido. Sabe por que eu falo isso? Porque quando eu leio Lucas capítulo 8, lá está
A parábola do semeador, está escrito lá que o diabo rouba a palavra antes que ela haja na fé e na salvação das pessoas. Meu Deus. Na hora da pregação, tem uma batalha espiritual, sabia disso? Você sabia que durante esse período que eu estou aqui, por isso que nós temos intercessores nas pontas do altar, porque nós sabemos que nós passamos por batalha espiritual durante a pregação da palavra. Ela está alcançando você, o irmão da igreja online, e temos batalhas espirituais. E aí, sabe o que Satanás está fazendo? Ele vem plantando no meio do povo joio. Ah, mas em nome de Jesus, hoje vai ser revelado no meio de nós aquilo que não é do Senhor. Em nome de Jesus. E no meio do povo de Deus nós vemos folhas de trigo misturada com joio, e aí fica aquela coisa contaminada, uma igreja contaminada, mas por causa de uma batalha espiritual, porque Satanás está aqui lançando sementes de discórdia, de dissensão, de colocar um contra o outro, mas ele tem cara de trigo, mas o perfil é de joio, está crescendo junto com a igreja. O mundo, as ideologias, as pregações rasas, as palavras sutis de Satanás no meio do povo, os encontros pequeninos para falar mal uns dos outros, os pequenos grupos que se encontram para poder falar mal da liderança, meu Deus. Ah, Senhor, o que é isso? Satanás se opõe contra o pregador, sabia? Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué estava proclamando e Satanás está do lado direito dele se opondo. Ele começa a se opor. Então Satanás se levanta contra o ministro. Satanás impede as orações. Daniel capítulo 10. Oprime com enfermidade. Queridos, existem enfermidades que elas são espirituais. Como assim, pastora? A mulher encurvada, 18 anos, vinha na igreja. A Bíblia fala. Ela vinha à casa de Deus 18 anos. E quando Jesus estava ali, ele começa a pregar, ele repreende o espírito de enfermidade, porque 18 anos ela estava oprimida por demônios dentro da igreja. Oh, Jesus, que coisa terrível. Uma pessoa que só anda olhando para baixo e para trás, para baixo e para trás. Isso é espírito maligno, opressão. Satanás, ele resiste contra a obra missionária. Sabe por que você não evangeliza? Porque você fica pensando como que vai fazer. Isso não é Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo falando em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que Satanás levanta contra a missão do pregar o evangelho. Nós precisamos anunciar o evangelho a todas as pessoas, inclusive a nossa parentela chata. Inclusive aquele parente insuportável. Fale de Jesus. Preciso conviver? Fale de Jesus. Fale de Jesus, ore por Ele. Satanás atormenta pessoas que não conseguem perdoar. Que isso? Ah, querido, você sabe o que a mágoa é capaz de fazer? Ela vai te destruindo. Aquilo vai entrando dentro de você, vai consumindo os seus ossos. Aí ele começa a pôr acusação. Ah, você não é capaz de perdoar, né? Aí começa as palavras na cabeça. Começa a oprimir, oprimir, oprimir. Guardando mágoa no coração. Ou seja, sendo flagelado na alma. Por isso falamos tanto de perdão. E precisamos perdoar. E outra coisa, o Satanás, ele dissimula. Pensa num dissimulado é Satanás. Ele faz muitas coisas para nos enganar. Ele traz beleza, muitas das vezes, atrai nossos olhos e nos engana. Ele finge que tudo que ele faz é bom. Ai, tudo que acontece está tudo bem, é normal, é natural. Ele dissemina também as falsas doutrinas no meio do povo.
Porque ele é dissimulado, ele finge. O diabo cega o entendimento do povo. Ele cega as pessoas. Por quê? Se elas não conseguirem ver a luz da graça, jamais poderão encontrar a Cristo. Por isso que cega o entendimento. As pessoas, elas entram e saem da igreja cegas. Porque justamente Satanás faz isso. Querida igreja, resumindo tudo isso, o inimigo é poderoso. O inimigo é poderoso. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus. O inimigo, além de ser poderoso, ele é muito astuto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito assim: portanto, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ah, irmãos, o diabo está de olho e ele conhece a tua fraqueza. Ah, mas ele não conhece os meus pensamentos. Não, só Deus conhece. Mas ele está ao derredor. Ele está vendo. Ele conhece o teu calcanharzinho de Aquiles, a tua fraqueza. Ele sabe naquilo que você facilmente cai. Todos nós temos pontos vulneráveis. Não vem dizer que você é forte demais. Todos nós temos pontos vulneráveis. Sejam alguns na sexualidade, outros no dinheiro, muitos outros, na vaidade. Não vou citar muitas coisas aqui que você sabe aonde está a sua fraqueza. Você sabe aonde você cai. E olha, Satanás tem armas. E ele tem armas, estratégias. E nós precisamos ficar firmes contra esse método dele. As armas dele, as ciladas dele, as armadilhas que ele coloca no nosso caminho. Fique atento, querido. Quais são as armas? O inimigo, ele é poderoso, ele é astuto e ele é persistente. O diabo usa o dia mal. Sabe aquela coisa assim? Está indo tudo bem. Nós lemos ali no verso 10. Está tudo muito bem. Tudo ok. Mentira, verso 13. Está tudo muito ok, estou com uma vida boa. Aí de repente começa a acontecer tudo de mal. Tudo de mal. Aí tudo de ruim começa a acontecer. Paulo está nos ensinando que nós precisamos ter entendimento espiritual para perceber que é uma guerra. Que existe uma guerra espiritual. Ele deixa muito claro, permaneça firme nesse dia mal, permaneça firme. Se você vencer esse dia mal, permaneça firme. Porque eu estava vendo uma pesquisa que a maioria das pessoas sofrem acidentes após um dia exaustivo de trabalho e cansaço. Acidente de carro, de moto, de atropelamento, porque estão entregues ao descanso. Então, numa luta, numa guerra espiritual, não pode haver descanso. Está dizendo, fique firme. Fique firme o tempo todo. Não desista. Não desista. No verso 14, eu leio aqui, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida de couraça da justiça. Vamos começar a falar sobre armaduras espirituais. Permanecermos firmes diante de um inimigo poderoso, astuto, ardiloso, um inimigo que nos sabe perfeitamente quais são as nossas fraquezas. Quais são as armaduras que nós vamos usar? Nesse verso 14 aqui eu vejo uma imagem de uma armadura. E é interessante nós pararmos para pensar sobre um guerreiro com uma armadura de um romano. E lá é interessante que nos relata como um soldado. Está ali um soldado. E a primeira coisa que fala é cingindo-os com a verdade. Querido, eu e você precisamos ter a verdade. Como assim? Ao nosso redor, cercados com a verdade. O tempo todo. Eu preciso estar cercado com a verdade de todos os lados. Onde tem mentira, tem acesso aberto em uma armadura.
Aonde tem mentira, tem acesso, tem brecha. Vamos falar do jeito de crente, tem brecha aberta para Satanás tocar na tua fragilidade. Então, cingidos com a verdade. Depois ele fala da couraça da justiça, que cobre o corpo, que cobre o seu corpo inteiro. O que é isso? É quando o nosso corpo inteiro ele é coberto com a justiça de Cristo, querido. Eu estou cercado da verdade, agora eu sou coberta o corpo inteiro com a justiça de Cristo, debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Então nós estamos protegidos com essa justiça de Deus. O inimigo não pode atingir aquele que está coberto com o sangue de Cristo. Ele não pode atingir aquele que está coberto com o sangue de Cristo. Entende? Então, toda a verdade ao teu redor. Não haja mentira. E que você seja coberto da justiça de Deus. Justificado por Cristo Jesus. Sangue do Cordeiro em teu corpo todo. Lavado, remido, protegido. Logo em seguida, no verso 15, eu vejo a sandália do Evangelho da Paz. Querido, se nós não estivermos no Evangelho da Paz, nós escorregamos. E nós caímos. Entramos em tantas confusões, brigas, contendas. Se nós não estivermos calçados com a sandália do Evangelho da Paz, nós nos envolvemos com muitas coisas ruins. Caímos em falsas mensagens, em falsos caminhos. Enveredamos a caminhar em lugares tortuosos quando nós não estamos calçados com a sandália do Evangelho da Paz. Nós vivemos sem ela. Vivemos de uma maneira escorregadia. Caímos em qualquer vento de doutrina. Caímos em qualquer ideinha ruim. No verso 16, o escudo da fé. Se não tiver o escudo da fé, os dardos inflamados de Satanás nos atingem. E olha, o escudo da fé, ele não é pequeno. Ele é grande, ele é capaz de cobrir a tua cabeça, ao teu corpo inteiro. Mas quando fala de dardos inflamados, está dizendo de algo que pode nos atingir como uma flecha e fazer com que cresça em nós um fogo estranho que consome a nossa mente e todo o nosso ser. Por isso é importante nós estarmos vestidos com a armadura de Deus, escudo da fé, protegidos na nossa mente. O escudo cobre todo o corpo contra os pensamentos malignos, te fazendo reagir de tudo aquilo que vem contra a tua fé. Então, assim, eu creio que o meu Deus é poderoso. Aí o diabo vem com os dardos inflamados. Não, meu Deus é poderoso. Você está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Vocês estão silenciosos, quietinhos. No verso 17, o capacete da salvação. Eu já estou terminando. Estou terminando essa ministração. É uma proteção na cabeça. Queridos, é o mesmo que dizer assim, pega essa proteção e põe na tua cabeça. Pega essa proteção e põe na tua cabeça. Como assim? Para você entender quem você é. A palavra de Deus tem que estar aqui, o capacete da salvação. Sou salvo em Cristo Jesus. Então eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade formada em Deus. Eu tenho uma identidade formada em Deus. Quem você é? Para quem você está indo? Que reino você pertence? Sou salvo pela graça. Essa seria a resposta de quem entende a salvação. Olha o quão importante é a armadura de Deus. Você já parou para pensar o quanto importante ela é? Agora você entende por que você está passando tanta batalha? E parece que você está tão desgastado por falta de buscar poder de Deus. Por falta de buscar as armaduras espirituais. Por falta de entender quem é o teu inimigo e colocar ele no lugar onde ele deve estar. E colocar ele na posição que ele tem que estar. Ele é meu inimigo e eu sei como lutar contra ele com armas espirituais.
Porque a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, anjos da maldade que estão agindo nas regiões celestiais. E por último, querido, a espada do Espírito. Oh, aleluia! E essa é a palavra de Deus. E olha, a espada, ela é incrível, ela é poderosíssima, ela é uma arma de ataque e defesa. Eu ataco com a palavra e eu me defendo com a palavra. Eu ataco com a palavra e eu me defendo com a palavra. Jesus, diante da tentação no deserto, ele diz, mas a palavra de Deus diz, e ele ataca com a palavra e ele também se defende com a palavra. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é glorioso, mas me preocupa, e muito, quando eu vejo a igreja, e se nós formos assentar em um ambiente de escola bíblica e eu perguntar para você assim, cita para mim 10 versículos decorados. Aí você vai correndo na IA, inteligência artificial, ela vai te dar. Só que, queridos, existem lutas e guerras espirituais que nós não temos inteligência artificial para nos dar 10 versículos para lutarmos uma guerra. Nós precisamos entender as Escrituras Sagradas. Ela entrar aqui e descer aqui. E ela permanecer em nós, na mente e no espírito. Não dá para ficar vivendo de inteligência artificial. Não podemos ser artificiais diante de Deus. Não podemos. Nessa guerra, nós precisamos entender algumas coisas, que nós precisamos de capacitação para vencer o inimigo. E qual seria essa capacitação? Eu vou ler o verso 10 e o verso 11 de Efésios capítulo 6. No demais, irmãos, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. O apóstolo Paulo, ele deixa aqui esse ensino para mim e para você. Seja fortalecido no Senhor. Seja fortalecido no Senhor. Batizado com o Espírito Santo. Igreja, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos de todas as armaduras. Na verdade, da armadura espiritual. Ser revestido dela. Não deixe buracos na sua armadura. Não deixe brechas abertas para que o inimigo entre. Não deixe. Se tem tido muita mentira ao teu redor, comece a declarar a verdade. Se tem havido dentro de você muitos deslizes, comece a calçar as sandálias do Evangelho da paz, de uma maneira intencional. Se você tem sofrido muitos ataques mentais, você precisa de um escudo poderoso em Deus. Queridos, entenda, sejam vigilantes. É o que o apóstolo Paulo está falando, sejam vigilantes. O inimigo não está brincando. Ele não está brincando. Ele não está brincando. Você tem uma arma poderosa chamada Palavra de Deus. E muitas das vezes nós não sabemos recitá-la em nossas orações. Gastamos tanto tempo fazendo tantas outras coisas, preocupados com os problemas. É o filho que dá trabalho, é isso, eu não consigo. E aí você fica adoecido. E olha, vou ser bem sincero, talvez essa doença que você esteja, ela seja espiritual. Porque o inimigo não está brincando, ele veio para matar você. Ele veio para destruir. Ele veio para roubar tudo aquilo que pertence ao Senhor. Então, queridos, orem em todo tempo. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Essa é a instrução do apóstolo Paulo com toda a oração e súplicas e por todos os santos. O que eu estou dizendo? Eu estou falando de cobertura espiritual. Meu Deus! Você não ora para você não ora pela igreja, você não ora pelo culto, você não ora pelos seus pastores, você não ora pela presbítera, você não ora
E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: orar em todo tempo é necessário. E é nesse ambiente que a igreja precisa estar atenta numa guerra espiritual. Porque quando ela se atenta à oração, vem a revelação das Escrituras Sagradas, e automaticamente vem a revelação das coisas espirituais, do que está acontecendo na igreja, na cidade de Alfenas, na nação. Qual é o principado, Deus, que tem agido na região brasileira? Qual é a potestade que tem agido sobre Alfenas? Quais são os anjos da maldade que têm sido enviados nessa comunidade? Quais são, Senhor, os inimigos que têm se levantado contra a liderança dessa igreja? Quais são, Deus, nos revela por meio da oração, com orações e súplicas. Paulo é um homem de oração. Um pregador extremamente ousado e usado pelo Senhor está nos orientando hoje. Um pregador poderoso. Termina o assunto pedindo oração para a igreja. Ele termina o assunto. Ele termina a carta aos Efésios dizendo: precisamos orar em todo tempo. Em todo tempo. Verso 18. Enquanto vivos por ti, sobe, eu vou ler. Orando em todo tempo com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso toda a perseverança e súplica de todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ah, querida igreja, eu quero que você se levante hoje em oração, pedindo armas, pedindo armadura,